7h36 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, hoje nos 188 anos de Campos e nos 4 anos da Rádio Folha FM, né, que transformou aí o rádio de Campos, né, com muita música de qualidade, com muita informação no padrão do Grupo Folha da Manhã. A todos que já postam aí as mensagens, a todos que deixam aí as suas mensagens, o nosso carinho, a nossa gratidão. Sem vocês, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Tudo que a gente fizer não vai, né, ser tão importante. No programa de hoje, com Natália Soares, professora, militante do PSOL e candidata à revelação do pleito de prefeito de 2020. Já falamos com a Natália, com o Rodrigo, agora com o Aloysio Abreu Barbosa, que eu trago o seu bom dia, Aloysio, e já abrindo aí esse bloco também. Bom dia, bem-vindo, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Natália, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses não vão ser 3 blocos, vão ser 2 blocos. Desculpe, Natália, desculpe, Cláudio, Beto, Rodrigo, ouvinte pelo atraso. Acordei 6 horas, falei, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aquele erro que você não deve cometer quando tem compromisso de manhã cedo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo stream telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial a 3 categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Os taxistas, motoristas de aplicativo e aqui representados por Natália, os professores. Natália, quando saiu a pesquisa de GPP, de março, a Folha teve acesso exclusivo a ela, depois que eu noticiei os primeiros números, eu repercuti, foi avaliação de governo, prefeito e vereador. Eu repercuti alguns desses números com alguns prefeitáveis, se fosse entre eles. Então você já está mais ou menos ciente dos números, mas vou repetir aqui para o ouvinte. A pesquisa estimulada, né, estimulado quando você apresenta os nomes dos candidatos, deu a prefeito Vladimir Garotinho 50,4% de intenção de voto, em votos válidos perfaz 61,4%. Em segundo lugar, Caio Viana, 18,1%, que corresponde a 22% dos votos válidos. Em terceiro lugar, Marquinhos Bacelar, 5,8% de intenção de voto, vai equivaler a 7,1% dos votos válidos. Em quarto lugar, Thiago Rangel, 2,9%, equivale a 3,5% dos votos válidos. Em quinto lugar, o candidato do PT, sem nome. A identificação foi essa. É método da pesquisa, né? Metodologia da pesquisa. 2,6%, voto válido 3,2%. E CVC, da direita Campos, 2,3%. E voto válido 2,8. Nulo 9,7, não sabe 8,2. Geralmente, quando você está perto, quando você está no litoral, após as convenções, o que vale é a pesquisa induzida. Nós estamos a mais de 1 ano e meio da urna, então, nesse momento, vale mais a espontânea. A espontânea, eu falo porque você não é citada na estimulada. A espontânea deu Vladimir Garotinho, espontânea para o ouvinte é quando você dá o nome do candidato, vota em Jaspion, vale. A pessoa dá o nome do candidato e sem opção apresentada. Espontânea, Vladimir Garotinho, 38,6%, Caio Viana, 2,7%, Rosinha Garotinho, que não pode ser candidata, ex-prefeita, mas aí é espontânea. Arnaldo Viana também não pode ser candidato, 0,9%. Carla Machado também não pode ser candidata, 0,6%. Carla, explico, Rosinha e Arnaldo por motivo jurídico. Não podem, tem impedimentos. E Carla, que está pacificado no TSE, você não pode ser candidato 2 vezes a prefeito em um município e uma 3ª vez em município limítrofe. Então Carla não pode. Ela foi 2 vezes prefeito de São da Barra. Marquinhos Bacelar, 0,4%. Rafael Diniz, 0,4%. Alguém de fora da cidade, 0,3%. Cassiano Tavares, vereador, 0,3%. Professora Natália, 0,2%.
Um candidato não político, 0,2. Candidato do PT, 0,1. Nenhum, 7,7. E comprovando que é uma eleição ainda aberta, não sabe, não respondeu, 46%. Natália, como é que você analisa esses números? Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre a estimulada, né? Porque é isso, a gente está há mais de um ano, né, das eleições de 2024. Então, você trabalha com conhecimento prévio da população campista, dos eleitores. Quando você faz a estimulada, eles sugerem. E aí é interessante que, por exemplo, meu nome aparece na espontânea, mas não aparece, né, na pesquisa, como você comentou, estimulada. Mesmo tendo participado do pleito em 2020, ou seja, a última eleição. Então, acho que deveria, né, ter aparecido também, mas a eleição não está fechada. Aqui também vai falar sobre a aprovação do governo Vladimir Garotinho, que eu acho que é um ponto interessante de contrastar com os dados, que é a aprovação de bom e ótimo, né, do governo, que passa, se eu não me engano, 50%. 55%. Isso, 55%. O bom e ótimo juntos. Isso. Então, assim, apesar dessa grande aprovação, né, da população campista, a gente tem um cenário muito em aberto, porque mais de 40% não sabe ou não respondeu na espontânea. Ou seja, avaliam o governo, mas ainda assim não fecharam as suas candidaturas. E eleitor, né, e culturalmente o Brasil decide os votos muito em cima. Tanto que, em geral, o trabalho das comunicações, das assessorias de comunicações, trabalham e investem pesado no serviço de divulgação, uma semana antes, 15 dias antes das eleições, porque isso faz toda a diferença. Então, a gente vê uma esquerda que aparece aqui um pouco fragmentada também, que, como eu coloquei na pesquisa de avaliação, que a gente foi chamado a se pronunciar sobre a pesquisa, que a esquerda também não define uma tática eleitoral. Aqui aparece, por exemplo, a candidatura do PT, ainda sem nome. O meu nome aparece na espontânea, mas a gente não tem uma tática fechada e nem... Se a gente não tem uma tática, tampouco a gente tem uma ação na cidade comunicativa, de fazer seminários que possam pensar a cidade. E isso precisa começar, né? Acho que é um chamado também à esquerda para se mobilizar nesse ano e para construir efetivamente a cidade que queremos, pensar as propostas, fazer análise do orçamento. Acho que é muito importante que nesse ano a gente tenha o orçamento pelas secretarias, porque aí você consegue entender mais ou menos a destinação do orçamento público municipal. Fazendo isso, por exemplo, no pleito de 2020, a gente vai descobrir, por exemplo, que se gastava mais com ponto, com máquina de ponto na prefeitura, do que com o valor do restaurante popular. Então, acho que esse estudo é muito importante e é um chamado aí para a esquerda, né, que quer pensar a cidade, para se colocar nesse momento. Também a direita parece fragmentada. Então, a gente tem aí o CVC, né, que aparece como candidato a vereador nas últimas eleições aqui em Campos. Depois ele, enfim, participa do lamentável episódio, aí sendo até, né, preso, depois solto, de invasão, né, aos poderes em Brasília, como alguém que está fomentando atos antidemocráticos e de atentado mesmo aos poderes do Estado Democrático de Direito. Isso é muito grave, né? E ele aparece também nessa pesquisa. Então, a gente tem muito espaço para ganhar corpo, né? Não tem nada decidido, nada fechado, e eu acho que é nisso que a gente tem que trabalhar durante esse ano aí, 1 ano e meio, que a gente tem pela frente. Pergunta, acho que todo mundo que está ouvindo a entrevista vai fazer você. Prefeita ou vereadora? Então, não sabemos, mas eu já anunciei aí para o partido que eu não pretendo vir como candidata a prefeita, mas as disputas estão aí, né, rolando também dentro do partido, então não tem nada definido. Como eu falei antes, né, não existe uma tática, nem dentro do próprio partido, nem em composição do pessoal com outros partidos de esquerda na cidade. E isso ainda está tudo muito indefinido. Então, o cenário é realmente bem aberto. O cenário é aberto.
dentro do próprio partido e com outros partidos. Fazendo um retrospecto até para, né, assim, como é que surgiu a Natália na disputa eleitoral, né? A gente viu essa ascensão em 2020. Como é que surgiu? Só para a gente entender esse retrospecto. Em que momento você falou assim, não, tenho que contribuir, acho que posso contribuir com a política campista? Na verdade, eu acho que eu já contribuo há um tempo, né? Desde que eu iniciei minha militância política mesmo, durante a faculdade de serviço social na UF. Então, tenho muito a agradecer também ao serviço social da UF por me trazer respostas para as angústias que eu carregava mesmo na vida. Então, assim, a questão da fome. Tem uma pesquisa que eu comecei a fazer, eu tinha 18 anos na UF, e ela foi o marco assim, definidor de vou contribuir, vou militar ou não vou militar. A gente traçava o perfil das famílias de baixa renda de Campos. E essa pesquisa, para mim, foi muito importante, por me colocar em contato com a realidade da população campista, com as necessidades dessa população. E aí eu tomo a decisão de, é isso, eu não posso ficar calada diante de tanta situação de penúria mesmo, de vulnerabilidade das pessoas, de escassez de todos os recursos, de recurso de saúde, de educação. E aí eu começo a militar, entro para o Conselho da Mulher, participo de comitê de erradicação de trabalho escravo em 2009, em 2010, né? Até o Marcelo Freixo também teve em Campos fazendo audiências quando Campos figurou aí no mapa brasileiro como um dos municípios com maior índice de trabalho escravo, maior ainda do Rio de Janeiro, figura ainda junto com São Francisco. Então, assim, são dados que precisa ter um pacto, inclusive, de sanar o que é o trabalho escravo, por conta das usinas, do trabalho na cana, da exploração. E não só da cana. A gente vê, por exemplo, agora o Superbom sendo aí autuado pelo Ministério do Trabalho por não cumprir as jornadas, né? Por registrar jornadas de trabalho diferentes da que os trabalhadores realmente fizeram. Então, agora ele tem até a penalidade de 20 mil, se eu não me engano, por dia, se descumprir os acordos que foram feitos com o Ministério do Trabalho. Isso não é pouca coisa, né? É uma cidade que tem um passado forte, escravocrata. E a gente vê a reprodução disso, que também demonstra, por exemplo, a fragilização dos vínculos trabalhistas, a precariedade em que os trabalhadores foram colocados. Durante esses anos que a gente teve, por exemplo, o desmonte do que era a justiça do trabalho, né? E agora a gente está começando a recuperar essa justiça trabalhista, que é muito importante. Então, eu começo a militar desde muito cedo. Mas a decisão de entrar para uma política institucional foi quando eu me formei. Eu tenho 12 anos de PSOL. Eu filio no PSOL em 2011, quando eu deixo o movimento estudantil da UF. E aí aquele vazio de não saber onde militar, o que fazer. E aí eu recebo o convite para o PSOL. Eu já era simpatizante, sempre fui, eu sempre votei no PSOL. Então, é importante que se diga isso, porque o meu perfil também é um perfil de pautar a política ideologicamente. Ideologicamente, porque eu entendo que tudo é ideologia. Se você não vai defender, por exemplo, os mais pobres, você está em outro lado. Então, nesse sentido, eu filio ao PSOL em 2011, mas desde os 16 eu tiro meu título para votar já no PSOL, quando era um cenário de polarização entre PSDB e PT, né? E aí eu escolho já com 16 o PSOL. Natália, você não bateu ainda o martelo falando agora há pouco que não é candidata a prefeita, né? A gente está no período fora de eleitoral, né? Então a gente não... É só uma pretensão, né, de candidatura. Então a gente, respeitando a lei, toca no assunto da seguinte forma, fazendo também uma recapitulação aqui. Você foi, de fato, uma candidata à revelação no pleito a prefeito de 2020. Quase que você desbanca o Rafael, que era o prefeito do momento. Depois veio a eleição passada, de 2022, com você sendo candidata a deputada federal. E agora você declara, eu não quero ser candidata a prefeita. E aí nós chegamos a comentar, Luísio, com você aqui, logo depois da eleição de 2022, Natália, se você não viesse deputada federal e sim deputada estadual, suas chances não seriam maiores, não seriam mais palpáveis naquele pleito?
E aí isso tem a ver com essa decisão prévia que você já anuncia aqui, que não pretende ser a prefeita? Isso é uma vontade pessoal, né? Só que a gente sempre está aí na disputa entre o pessoal e o coletivo. Sim. Então... Você queria ser federal mesmo, então não foi uma vontade pessoal do partido? Na verdade, eu adoraria continuar nos bastidores, entendeu? Da política, porque é o que eu estava explicando para o Rodrigo, né? A partir da pergunta dele. Eu já faço política há muito tempo, né? E é a política do bastidor, a política que acredita, por exemplo, nos movimentos sociais, que acredita na força do coletivo e da sociedade civil, de que pode pressionar, inclusive, as estruturas públicas. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito nos espaços de controle social. Eu presidi e depois fui vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência em 2015 até 2017. Então, assim... eu acredito nesses espaços, nos espaços da discussão da política. E jogando assim para o senso comum, as pessoas elas não conseguem entender muito bem em que nível que essas discussões e as decisões elas se dão. Mas tudo é fruto de muita disputa, e a disputa é sadia. A disputa, inclusive, é abraçada pela democracia, né? Qualquer lugar que seja minimamente democrático precisa contemplar as disputas, as diferentes posições sobre uma mesma situação. Então, eu venho desse lugar que acredita na política do bastidor e não só na política institucional, né, num cargo. Mas entendo que o cargo tem um peso de decisão e de impacto na vida das pessoas que não pode ser colocado de lado. Então, foi muito difícil aceitar vir como candidata. A proposta era para ser candidata a vereadora lá em 2020 e não prefeita. Mas as pessoas que estavam dentro do PSOL com pré-candidaturas à prefeitura retiram as pré-candidaturas. E aí o pessoal faz um apelo de que eu venha como candidata a prefeita. Mesmo acreditando que eu não tinha nenhuma condição, né, de pautar o debate, e foi muito difícil, inclusive do ponto de vista familiar. A Marielle tinha morrido, tinha 2 anos, em 2018. Então, para a minha família foi um choque muito grande. Também quando eu decido me candidatar. Isso porque eu falava assim, não, decidi depois de 1 ano pensando que eu seria candidata a vereadora em 2020. E aí eu falava assim para minha família. E eu morava, né, numa casa assim, com 20 pessoas da mesma família. E aí eu falava assim, não, quem vai ficar mais exposto é o candidato à prefeitura. Ele que vai lá pautar os debates, que vai ter que fazer isso. Eu não vou quase aparecer. Candidato a vereador aparece menos, pauta menos o debate. Não tem risco, não, de morte, falando, né, para minha família. E aí depois, né, que as pessoas retiram e eu volto. Olha, gente, realmente vou ser candidata a prefeita. Então, choque, né? E por que eu estou falando isso? Para responder a sua pergunta. Porque esse debate de consciência acontece dentro de mim, né, o tempo inteiro. Vou priorizar as minhas coisas ou vou priorizar aqui o coletivo também. E aí bate uma crise de consciência se você não se coloca. Desde que eu comecei a estudar o serviço social, né? Natália, você deve vir candidata, né? Você é o nome mais forte, maior densidade provado, testado na urna, eleitoral do pessoal no município. A pesquisa de vereador também foi feita, a GPP, de março, 10 e 12 de março. Eu publiquei parte dela também, não dá para publicar toda porque a lista... Ir para vereador é só espontânea, não fizeram estimulada. Quem liderou intenção de voto de vereador foi Bruno Pezão do PL, vereador, atual vereador. 2,2%. Aí 1%, Juninho Virgílio, vereador, governista, pastor Marcos Elias, vereador, governista. Aí 0,8%, Maicon Cruz, vereador, que era governista, rezou, assinou o documento, depois virou oposição, orou a Deus, depois virou oposição, orou a Deus por candidatura do governo, depois virou oposição. Marciano da Farmácia, 0,8%. Caio Viana, que nunca manifestou intenção de ser candidato a vereador, 0,7%. Marquinhos Bacelar, 0,7%. Aí vem, não vou citar todos os nomes, porque são vários nomes, né? E você aparece. Eu não coloquei na matéria, mas você aparece. Você aparece com 0,1%. Né?
Agora, se a eleição, a pesquisa espontânea prefeito mostra uma eleição aberta, com quase 50% de indefinidos, a de vereador, você tem 73,9% de eleitor definido. Então... Não, é muito. É uma vermelho com Moisés. É muito. É uma pesquisa que não dá nem para você... Ela não apresenta nenhum norte, né? É muito flutuante mesmo. É realmente o mar de Moisés. Você não tem para onde ir, você não tem para onde apontar. O que aponta para mim, né, muito claramente na questão de gênero, é a ausência de mulheres. Na listagem das candidaturas aí sondadas que aparecem na espontânea para vereança. Ou seja, a gente vai repetir, né, a mesma toada. Quem aparece? Clarissa Garotinho, 0,3. Entende? Numa lista que aparecem quantos candidatos, se eu não me engano, é porque eu não estou com ela vários, aqui. São muitos candidatos. Então, assim, a ausência de mulheres me chama muita atenção. Será que Campos, né, na próxima eleição, vai repetir a mesma dinâmica que se processou em 2020 e, novamente, na terra de Benta Pereira, como o Cláudio estava falando mais cedo, a gente vai ter 25 vereadores homens? Realmente ela não sinaliza nada, mas ela sinaliza um problema estrutural, conservador, inclusive da cidade de Campos, e a ausência de candidaturas progressistas. Talvez, e aí fazendo uma meia-culpa, de que a gente também não esteja tão forte nessa questão de furar a bolha, né, da comunicação Só em relação à esquerda. questão de gênero, só para ser justo, eu estou vendo aqui, porque eu realmente não... Eu fiz até 0,5, se não me falha a memória. Tem também, empatados com você, tem que ler esse garotinho, que tem mais, né? Também nunca manifestou a intenção de ser candidata a vereadora. Sim. Mas tem também, com 0,1, Rita Bolsas e Roselane do Renê, só para ser justo. Então, são 4... Roselane, que inclusive, né? Sim, vereadora. Já foi vereadora. Então... São 4 nomes. E assim, isso me preocupa, né? Me preocupa bastante como... E sinaliza um problema mesmo, né? Um problema da sociedade campista em conseguir romper, em alguma medida. Romper é muito difícil, né? Romper com o patriarcado, que tem aí o homem como medida das coisas. Mas é problemático que a gente não consiga pensar representações femininas. Esse é um assunto que a Luz vai abordar mais para o final. Não, a questão da Câmara. Da Câmara, Mas assim, Natália, você falou aqui sobre a questão... da falta de estratégia da esquerda, né? Ou seja, de organização. A gente está 1 ano e meio aí do pleito. De que forma isso pode ser mudado? O que vocês estão fazendo? Porque quando a gente ouve realmente falar, a gente fala pessoal, a gente ouve Natália. Ok, a gente sabe que existem os coletivos, uma galera muito atuante nos coletivos, né? E, inclusive você volta e meia está dando voz a esses coletivos lá na sua rede social, onde você tem quase 10 mil seguidores, é um número considerável, mas por que não se organizar? O que falta? Não tem diálogo, por exemplo. Você foi uma pessoa, né, que trabalhou firmemente na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já participou de eventos junto ao PT. Por que não se organizar? Por que a esquerda não consegue se organizar? Às vezes não é porque também tem essas diferenças entre o próprio grupo? Sempre tem diferenças, né? Acho que as diferenças, elas são pontos, inclusive, que são positivos. Acho que isso fomenta a discussão interna, isso amplia, né, o conhecimento, isso traz outras questões analíticas mesmo para o mesmo fenômeno. Acho que pontos divergentes dentro do próprio grupo é um ponto importante. Mas, assim, a gente tem uma cultura política que não fomenta mesmo a participação. Isso não é uma questão só da esquerda, né? Isso é um problema, inclusive, das pessoas no Brasil. Você vê, por exemplo, que as pessoas tendem... Inclusive, essa pesquisa também pode demonstrar uma outra situação, que é a preocupação das pessoas, culturalmente, com as eleições para executivo. Mas ninguém se preocupa com o que dá a sustentação, que reformula, que emenda, que discute e que amplia, inclusive, as legislações, né, de uma cidade, do Estado. Então, assim, elas se preocupam. Tanto que ali o número de indecisos ou de não respondeu é gigantesco, é mais 70%, 76%. 73,9%. 73,9%. 74%. Então, assim, é sintomático, né? E é sintomático da cultura brasileira que você espere, às vezes, um
assim, eu tô falando dessa questão, mas vou retornar depois da sua pergunta, que você espere um Messias. E aí eu me lembro de um texto da Marilena Chauí, que ela falava assim... De novo, não, né? De novo? Isso. Ah, não, mas Messias pode... Desculpa. Foi o Jair Messias, né, durante um tempo. Desculpa, mas o Messias brincadeira. pode estar na figura de qualquer pessoa, Sim, né? eu entendi o Messias, que as pessoas você esperam falou. Claro. que alguém venha e vá resolver os problemas e as mazelas que nós precisamos acompanhar, né, enquanto cidadãos. Então, enquanto a gente tiver uma cultura da dependência, né, e do outro que vai fazer por nós, a gente não vai alterar essa cultura da não participação. Ela fala, né, que geralmente os poderes executivos eles se atrelam a Deus. Então é teocracia, ou seja, somos enviados de Deus, estamos aqui também fomentando o Deus entre o povo e que as pessoas mais pobres, né, os dominados, aguardam o Messias que vem salvá-los dos seus problemas e das suas mazelas. Então acho que esse é um problema cultural, o problema da não participação brasileira. Mas existe um problema de, realmente, assim, em relação à organização, que pode ser melhorado. E aí você me pergunta que estratégias. Acho que unir, né? Eu acho que a ideia passa por esse chamar para o diálogo toda a esquerda em Campos, para que a gente possa, então, pensar a cidade. Acho que estratégia... construir seminários coletivos que possam olhar o orçamento e entender esse orçamento, além de entender o orçamento, pensar politicamente a cidade. Qual é a cidade que nós almejamos? É uma cidade que se paute por uma gestão democrática, que tenha instrumentos de controle social aperfeiçoados e também de instrumentos de participação, como é o orçamento público? A gente ainda não tem, né? Embora as pessoas avaliem, por exemplo, o Vladimir Garotinho com mais de 50% de bom e ótimo, carece na cidade instrumentos de aperfeiçoamento da própria democracia, que partilhe poder com o povo. Acho que essa é uma alternativa que a esquerda traz muito, entendeu? Enquanto proposta. Você estava falando dessa coisa Nogueira brincou do Messias, já tivemos um. Faz parte da nossa origem ibérica, né? Dom Sebastião. Portugal saiu na frente dos descobrimentos, era a maior nação do mundo. Assumiu Dom Sebastião o reino, foi fazer uma guerra no norte da África, morreu, nunca mais voltou. E Portugal, da maior nação da Europa, virou uma província da Espanha e da União Ibérica. E por incrível que pareça, nos Jerônimos, até hoje você tem um túmulo vazio de Dom Sebastião, tem lá Dom Manuel Venturoso, Camões, e se espera que Dom Sebastião vai voltar, né, com os anjos. A nossa maior guerra civil não é brincadeira, não, foi Canudos. Sim. E se esperava até o final que Dom Sebastião fosse chegar com os anjos do céu para salvar os sertanejos em Canudos. Então, tá na nossa gênese, que nós estamos falando, é a nossa maior guerra civil. Mas sem Dom Sebastião, ele não deve voltar? Ele não deve. Não deve voltar. A questão tática que você estava falando, estratégica. Você fala de antemão que você, sua vontade pessoal, você submete ela à coletiva, aí você fala que sua vontade pessoal não é via prefeita. Você tem candidato do PT, quem é esse candidato do PT? Eu ouvi... Jefferson. Porque é reitor do IFE, se fosse uma empresa, seria uma empresa do município, né? E da região, é que mais emprega, depois da prefeitura, que mais emprega. Tem experiência administrativa, está no segundo mandato de reitor, não pode concorrer ao terceiro, ele sai ano que vem. E é considerado por muitos analistas um nome capaz de furar a bolha do PT, ou a bolha da esquerda. Seu nome conhecido pela experiência administrativa, quer dizer, quantas pessoas passaram ali pelo IFE, né? Assim, experiência comprovada. Você acha que é um nome, você vê outros nomes, tanto do PT quanto do PSOL? Como é que está a conversa PT-PSOL? Então, ela não está muito clara, não, né? Está tudo muito difuso entre os partidos mesmo. E eu acho que é isso que está carecendo de diálogo, efetivamente, para pensar conjuntamente a cidade. Acho que os partidos começam meio que isoladamente fazendo as suas conversas, né? Acho que
O PT também deve estar nesse momento de se pensar dentro, de tentar imaginar um nome, né? Acho que são bons nomes, né? Acho que o Jefferson, a Ana não deve vir mesmo, né? Porque ela está agora, né, ocupando a diretoria da UF, mas também, né, seria um bom nome. Inclusive foi minha professora na UF. Fala-se Zé Maria também. Acho que não, né? Ele acaba de assumir também um cargo, né, junto à presidência, dentro da Petrobras, né, junto à presidência. Então acho que acredito que não. Mas é isso, como não tem esse diálogo, né, mais afinado, a gente está disperso. Cada um tentando traçar as suas próprias táticas, mas esse momento precisa ocorrer esse ano, né? Acho que o ano já está aí e a gente precisa falar, né? A gente precisa conversar, ter escuta e pensar junto, porque a gente pega uma cidade muito polarizada, a gente pega uma cidade que quase 70% optou, né? Pelo Messias. Pelo Messias. Pelo Jair Messias. Então, é um contexto de muita polarização ainda. E a gente vai ter que lidar com essa polarização por muitos anos. Acho que isso precisa estar também no nosso horizonte, quando a gente sentar para conversar e para dialogar, né? E quando vai ser isso? Não tem uma definição. Eu estava, inclusive, explicando para o Rodrigo que eu não faço nem mais parte da diretoria do PSOL. Eu não só por questões pessoais, né, mas assim, a capacidade mesmo de tocar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, eu não estou compondo a diretoria, então não tenho também muitos instrumentos para poder detalhar, né, sobre essa conversa. O PSOL, ele está federado com quem? Com a rede. Com a só rede. Com a rede. E o PT com PV e PCdoB. Isso. Isso não tem como ser mudado? Não. Isso vai impactar também as eleições agora em 2020. Porque esses partidos necessariamente terão que montar uma tática conjunta, né? Rede PSOL, PV, PCdoB e PT. A rede assumiu uma nova executiva municipal agora, não foi? Fabrício Lírio está à frente, não é isso? Não, sim. Como é que está? Então, também não tivemos um diálogo. Estamos, inclusive, tentando marcar. Estou há um tempo aí, né? Edmundo Siqueira, se estiver me ouvindo também, né? O Fabrício Lírio. Acho que é isso, acho que precisamos... Monta nas redes aí, tá participando. Acho que precisamos conversar, né, sobre essa tática aí. Edmundo tá no rede? Tá no Face lá comentando. No ao vivo, gente, chamado pro Edmundo. Edmundo foi mal, mas eu cheguei atrasado e tinha computador em casa, então para mim é complicado acessar. Não, se me permite, ele comenta aqui, ó, faz até pergunta, tem 2 participações dele aqui. Parabéns à Folha pelos 4 anos. Muito obrigado. Aliás, obrigado a todos, né, pelo carinho aqui. E o Edmundo diz aqui: Natália, você se tornou uma das principais vozes do progressismo em Campos, não apenas por seu resultado nas urnas, nas últimas eleições, mas por suas capacidades. A cidade, que é muito conservadora e em alguns redutos muito reacionária, não deve começar a se entender melhor atrações no legislativo. Outra pergunta: a estratégia do progressismo para 2024 não deveria estar focada na eleição da Câmara? Então, acredito que sim, inclusive, porque quando a gente olha, inclusive os partidos que estão cotados aí, né, União, PL, Podemos, são partidos, a gente tem o Leon apenas, que é do PDT, mas é isso, né, localmente os partidos também se expressam de uma forma muito específica, né, então a gente precisa realmente focar, acredito que esse é o maior desafio, inclusive, da esquerda, né? É colocar gente que seja progressista na Câmara. A gente precisa ter pessoas que dialoguem com a população e que não estejam pautados, né, pelo interesse individual, que defende grupos que não estão excluídos das decisões políticas, ou seja, que defendem grupos tradicionais que já têm uma incidência política. O PT, eu tô em jornalismo desde 89, então já vi alguma coisa. PT já teve uma cadeira quase que fixa em Campos, na Câmara, que eram menos cadeiras, eram 17, se não me falha a memória. Foram 2 mandatos de Antônio Carlos Rangel, irmão de Zé Maria, depois Ivete Marins
Depois Renato Barbosa morre, assume a Odisseia, morre no acidente, infelizmente, precocemente. Assume a Odisseia, e depois Marcão Gomes. Estou falando dos anos 90 para cá. Né? E todos esses que eu falei, vereadores muito atuantes, todos eles deixaram sua marca. Né? Com diferença e tal, mas todos muito atuantes. Quando eu falo do PT, eu quero dizer também da esquerda. Né? Você tinha ali uma... Como que a esquerda perdeu essa representação? E por que... tomando carona na pergunta do Nogueira, reconquistar esse espaço, que historicamente é dela, não deveria ser prioridade dos partidos de esquerda em Campos? Mas é uma prioridade, né? A gente está um pouco perdido na questão das táticas, mas eu não sei se isso é verdade também para o PT, entende? Porque eu não faço parte desse partido. Então, entendo como esse diálogo está fracionado, assim, não existe. Ou seja, é um diálogo iniciado, mas aí algumas pessoas aqui conversam com aqui, mas nada institucional montado e elaborado junto. Acredito que essa questão do enfraquecimento mesmo, dessa base que se tinha enquanto PT, né, enquanto uma esquerda em Campos, é muito proveniente também de um movimento. O PT passa a ser situação, e aí, né, existe todo essa questão de sustentação, e depois esse sentimento antipetista que cresce muito e acredito que ataca muito. As pessoas, olhando para a cultura mesmo brasileira, elas ficaram descrentes do que são os partidos políticos. E aí outras figuras passaram a ganhar a cena. E eu me lembro da gente pensar assim, não é possível, por exemplo, que o Bolsonaro chegue à presidência, porque ele é o candidato que tem maior índice de rejeição. Então, ainda que ele chegue no segundo turno, ele não vai levar, porque ele tem uma rejeição gigantesca, qualquer outro candidato vai vencer do Bolsonaro. E uma onda conservadora. Acredito que esse cenário de uma onda conservadora, de contexto de radicalização das pessoas, do aparecimento de inúmeros núcleos nazistas, precisam ser tratados. Isso precisa ser pautado, isso precisa acabar. Inclusive, eu estou muito sentida. Ontem, né, falece a Elizabeth, que é uma professora da Escola de São Paulo, uma escola estadual, que foi atacada por um aluno que entra, né, na escola e esfaqueia os professores, e aí depende de outra professora para tirar. Foi uma heroína, essa professora de educação física foi uma heroína. Então, assim... Mulher, como se diz, mulherão da porra. Mulher... Eu olho e falo assim, que coragem também, sabe? De partir para cima e de tirar essa pessoa que estava ali. Ela foi por trás dele. E isso é uma questão, assim, é uma crise da educação, é uma crise do pensamento científico. A gente está em xeque com muitos valores que a gente levantou e que a gente ergueu, né? É como um atentado à própria Constituição Federal também. O que a gente viveu nesses últimos anos e vive, né, como refração disso tudo, isso foi surgindo pequeno, mas foi ganhando muito corpo e muito volume. E quando os fatos estavam ali, né, na nossa cara, a gente não sabia muito bem como lidar. Então, acredito que é uma crise mesmo das instituições, uma crise do que é política. As pessoas começaram a dizer, e aí Bolsonaro também vai se erguer com esse discurso. Ele é o antipolítico, ele não é um político. O cara que já estava há mais de quase 30 anos como deputado. E aí se diz, não, ele é a figura do antipolítico, então ele vai se eleger com esse discurso. Com um discurso, inclusive, que é o politicamente incorreto, porque as pessoas estão cansadas do discurso da política que não gera uma melhoria, por exemplo, da qualidade de vida. E aí eu acho que o PT também perde muito a base de apoio a partir disso, né, que é uma questão cultural. O Zé Vitor, amigo do Rodrigo, fala que o Rodrigo conhece futebol, que sabe que bola é redonda. Nosso ouvinte é assíduo lá de São da Barra e conhece muito de política. Eu falei de memória, Zé Vitor, mas Zé Vitor, não deixa passar. Vereador do PT Campos, 92 Rangel, 96 Rangel e José Carlos Fontes, que eu havia esquecido. Passou. 2008, Renatinho Barbosa de Odisseia. 2012, Marcão. 2016, Marcão concorre pelo Rede. Faltou só aqui, Zé Vitor, Ivete Marins. Foi nos 90 também, Ivete Marins era do PT e foi vereadora. Mas eu agradeço, obrigado aí pela envio de mensagem. Natália, vamos falar sobre governos.
Para começar do governo, a gente já roçou aqui nos dados sobre o governo Vladimir Garotinho. Logicamente que, se olha a pesquisa, é um problema até da mídia, tá? Eu faço até essa minha culpa. Pesquisa, você vai olhar, induzida, primeiro, segundo, terceiro. Isso é um tremendo erro. Você tem que olhar nas fatias da pesquisa. Aí você vai saber quem está crescendo, quem está caindo, por quê, né? Gênero, raça, idade, região, faixa socioeconômica, salário, aí você sabe, religião, aí você sabe. Quando você olha o Vladimir liderando, tanto na espontânea quanto na estimulada, é fruto da variação de governo. Eles não medem rejeição aqui, mas eles fazem mais de positivo e mais de negativo. A imagem positiva de Vladimir está até além da intenção de votos, ou seja, ele também tem alguma coisa em tese para crescer. E conhecimento, ele é o mais conhecido. Né? O CVC usa isso, quer dizer, Sim. 80% das pessoas não sabem o que é CVC. Então, isso, por óbvio, é um terreno para ser explorado. A prova está Cláudio Castro na eleição do ano passado. Ninguém conhecia Cláudio Castro. É um vice que chegou lá e uma campanha competente, a campanha dele foi boa, independente do juízo que se faz sobre ele, a campanha foi muito boa, ele aproveitou isso. E dinheiro da SEDAI também, da venda da SEDAI. Mas, Exatamente. enfim, aconteceu agora. Aconteceu. O governo Vladimir tem 21,7 de avaliação ótima, 33,8 de avaliação boa, vai dar 55,5. Regular, 34,8. Há pesquisas que fazem regular bom e regular, eles dividem, regular ruim. Aqui não há essa divisão. Então, vamos deixar o regular como neutro. Ruim, 3,3 e péssima, 5,5, não, 8,8. Não respondeu 0,9. Então, aqui é uma baixa definição. Há uma posição assumida do eleitor que dá a ele essa liderança. Que avaliação Natália faz do governo Vladimir e por quê? Você, professora, 0 a 10, uma nota. Ai, meu Deus, sabia. Não falei. Eu fico assim, ai, meu Deus, a Luísa pergunta sobre nota. E nota é muito ruim, né? Porque, inclusive, eu sou da pesquisa, mas eu sou da pesquisa qualitativa. Eu defendo muito a pesquisa qualitativa, né? A pesquisa quantitativa eu deixo para a galera das exatas, porque tem dificuldade, inclusive, de manipular os programas que podem gerar os dados mais confiáveis, né? E aí, assim, pensando na questão qualitativa, acredito, sim, que ele tem feito um governo que é regular, acho que tem vontade política, acho que ele tem a intenção, né? Por exemplo, cito algumas questões. O ônibus lilás, que estava em plataformas de governo, que começou a circular, se não me engano, na Penha. Não tenho certeza, acho que é Penha, né, a linha. Que é uma questão importante, né, porque tematiza para a cidade o próprio debate de gênero, do assédio sexual, né, sofrido pelas mulheres. Então, acho que é uma questão que valoriza também. Equipamentos, por exemplo, cidadania com parceria do governo estadual, que é Centro de Cidadania LGBT, que é outra questão que é importante. E, assim, né, como a questão da fome, a questão popular, por exemplo, cartão cidadão, acho que é uma medida muito importante, é um benefício de transferência de renda. O restaurante, né, que agora retorna para o município, isso é muito importante. Sou uma defensora da política da assistência social, sou assistente social. O restaurante popular, que agora se faz estudos para abrir uma outra unidade em Guarulhos, né, tentando analisar qual território em maior vulnerabilidade social. Então, são medidas que são muito importantes. Entretanto, né, e isso é comum também que aconteça, e é bom que se tenha críticos também ao próprio governo, porque é isso, a função enquanto crítico é pressionar, é tensionar mesmo o governo para caminhar. E aí tem a questão, por exemplo, não cumprida, né, em promessa, e os servidores continuam na luta pelo reajuste. São quase 8 anos sem reajuste dos seus salários. Professor, por exemplo, falando da educação, né, o DOC 1 não teve o piso. Enquadrou no passado para o piso, para DOC 2, mas e o DOC 1? Ficou de fora. Então, é uma luta que esses professores ainda têm na cidade. E essas promessas. E parabenizar também o trabalho, por exemplo, da Elaine Leão, né, que aguerrida e continua aí
lutando pela questão dos servidores, né, promovendo e chamando audiências públicas. Acredito que a questão, por exemplo, da transparência nas decisões, por exemplo, Águas do Paraíba, precisamos caminhar para melhorar muito a questão do povo poder fiscalizar, né, o que é o tratamento da própria água. Tem a questão aí do relatório do INEA em relação ao dique, que vai se romper ali, né, no Rio Paraíba, na frente do Palace, que pode apontar, por exemplo, uma fragilidade do próprio duto, né, do encanamento da Águas do Paraíba. Isso não está muito claro também para a população. Acredito que saneamento básico em alguns bairros, como, por exemplo, é o Novo Jockey. Vi que a galera foi lá, tá também conversando em diálogo com a população, mas é um lugar que alaga, que não tem esgoto. Então, são algumas questões que estão ainda engatinhando, eu diria assim, né? A questão, por exemplo, do controle social, do plano de cargos e salários, a questão de ter a progressão. Os servidores públicos de Campos não têm progressão, nunca tiveram. Então, isso é um problema assim, dramático, até porque isso você leva depois, né, para a aposentadoria. Então, você imagina, se não tem nem a progressão da ativa, e que dirá essa questão da paridade com os servidores inativos. E aí, essa é uma questão grave, né? A questão dos RPAs que permanece. Campos passa a contar novamente com um orçamento maior, né? A partir do ano passado, as contribuições, por exemplo, de royalties e de participações especiais, né? A gente sabe que levou. Guerra da Ucrânia, né? Sim. E aí, disparou o petróleo. Disparou, né? E aí, Campos passa também a receber, mas não pensa em fundo soberano. Eu acho que é uma questão que também é central, porque ele fala isso, inclusive a Alerj, se eu não me engano, é o ano de 2021. Acho que teve uma audiência da Alerj chamando, né, as diversas prefeituras para conversar sobre a criação de fundo soberano para royalties e participações especiais. E isso é muito importante, né? O que se fazer com esse recurso, como fiscalizar esse recurso, a transparência sobre esse recurso que deveria ser investido muito em educação e muito em saúde. Outras questões que são importantes, como a reforma do HGG, obviamente, né? Extremamente importante. Então, acredito que é um governo que tem vontade, avalio assim, dessa forma, né? Ele tem vontade política, mas essa questão de instrumentos que garantam a participação e a partilha mesmo de poder para a população é muito carente ainda. 0 a 10, nota? 6, 7, por aí, assim. Acho que 6 e 5. 6 e 5, professor. Para ficar na média, assim, 6 e né? 5. Um regular. Acredito que 6 e 5. E eu também detesto esse negócio de nota, né, para os alunos. Eu sempre falo, olha, a participação de vocês na aula vai ser super valorizada também. É quem fala, é quem argumenta. Acho que outros instrumentos aí de avaliação. A gente hoje está com a visita do governador daqui a pouco para fazer a entrega, né, de ambulância do SAMU, que é um serviço novo também que Campos não tinha, né? Está sendo em todos os municípios, daqui a pouquinho, 9 horas lá na praça. A gente sabe que a gente recebeu outras pessoas aqui que falam que muito reflexo também do governo Vladimir é o reflexo também do momento que o Estado vive economicamente, como a Luiz citou, com a venda da SEDAI, né? Você acha que isso interfere também na administração de Vladimir? E como você avalia o governo Castro? Acredito que, com certeza, né, interfere. Inclusive, na época aí da campanha, a gente viu, o Aloysio citava que a campanha do Castro foi muito bem organizada, muito bem feita, com muita destinação de recursos, inclusive para o interior. A gente via, né, o dinheiro efetivamente chegando. A questão é torrar esse dinheiro, né, que é da SEDAI, em campanha, em questões que não são as questões que a população, por exemplo, diria, olha, precisa ser investido nisso, precisa ser investido a deliberação popular. Acho que é isso, acho que não tem uma deliberação popular sobre os recursos. E aí se torna dinheiro, a questão do CEPERJ, que inclusive está rolando aí, né, o processo investigativo, e o Castro, ele precisa responder, né, esse processo aí da utilização, enfim, do recurso público mesmo. E aí o governo Castro, por exemplo, na segurança pública, porque são tantas coisas que eu não sei, assim, por onde a gente começa a falar, né?
a segurança pública. Ele leva a mesma toada que a política do Witzel. Com Castro, a gente teve, das 5 chacinas consideradas mais letais realizadas pela polícia, ele tem 3 nas suas costas. Acho que esse é um dado muito relevante. Porque quando a gente vai olhar quem está morrendo, quais são esses territórios que estão sendo atingidos, a gente vai entender que existe uma perseguição à pobreza, as pessoas, e na pobreza, né? As pessoas negras são as principais vítimas. E aí, essa política pública, no nosso ponto de vista, ela deve ser entendida de outra forma. Eu estava explicando, inclusive, para o meu irmão esses dias que quer ser PRF ou do BOP, ele disse. Eu falei, um trabalho super importante, né? O trabalho da polícia é muito importante. Só que pensar a segurança pública não é só pensar a polícia. Então, acho que tem um equívoco em pensar a segurança pública prioritariamente como forças que estão armadas e que vão guerrear, no nosso ponto de vista, numa performance, numa teatralização de deixar corpos, que era a música lá do Tropa de Elite, né? Qual é a sua missão, Homem de Preto? Era entrar pela favela, deixar corpo no chão. Não tem que ser essa a perspectiva dessa política. A perspectiva de uma política de segurança pública deve ser proteger, deve ser investir também em educação, deve ser investir em cultura, em arte, em lazer. São direitos essenciais que promovem uma melhoria de qualidade de vida e que reduz, inclusive, taxas de criminalidade. Então, eu falava para o meu irmão, eu falava assim, quanto mais inteligência na polícia, menos é a necessidade das armas, né? Então, acredito que a polícia de segurança pública ela também tem que ser pensada dessa forma, para proteger. É claro que o uso da força é necessário e precisa, né, que a gente tenha também um braço armado. Mas essa formação ela precisa ser repensada. E aí eu li uma matéria, por exemplo, em 2022, que falava a porcentagem dentro do orçamento estadual que seria gasto com a política de segurança pública. Era quase 17% de um orçamento. E com qual lógica? Então, é essa lógica que a gente critica muito. A situação da educação. Assim, ele já começa também o governo descumprindo acordos de campanha, promessas de campanha, que foi o reajuste de 6,5%. Então, ele descumpre, ele não paga esse direito aos servidores. Além disso, né, a gente não tem a implementação, e aí eu falo como servidora, como professora do Rio de Janeiro, que recebo o pior salário do Brasil. Os professores do Rio de Janeiro hoje recebem o pior salário da educação do Brasil. Da rede estadual. Da rede estadual de educação no Brasil. Isso é muito grave, né? Então, não se pratica o piso nacional. E aí, ele tem a promessa, que também é descumprida, tanto que agora o CEP, né, declara aí, junto com os servidores, estado de greve, para que a gente possa pressionar, inclusive que o governador hoje, né, nessa visita, gostaria muito que tivessem cartazes para receber ele, né, pague o piso nacional aos profissionais da educação, porque a gente é muito mal remunerado, né, e a gente trabalha muito. E aí, acho que isso vem de uma lógica que se considera o funcionário público como inerte, como aquele que não trabalha. E a educação ela precisa ser valorizada. Então, é muito importante que se pague esse piso, né? Então, nota para ele agora. Ai, meu Deus. Nota é muito difícil. Nota é muito difícil. Rodrigo, você pegou ali a mania do Aloysio da nota. E a pessoa está defendendo uma análise qualitativa, tá entendendo? Acho que é um governo ruim, assim. Acho que está abaixo ali dos 5. Não tem como, assim. Acho que, inclusive, eu queria falar sobre uma situação que é da educação, do CEDERJ, porque assim que o Lula entra, né, para o governo, a gente tem o reajuste das bolsas, a gente tem a retomada aí das pesquisas do Fundo de Ciência e Tecnologia, que é extremamente importante, muito importante para o país. E as principais pesquisas, 95%, estão nas universidades públicas. E aí ele faz o reajuste das bolsas, porque o pesquisador de pós-graduação ele tem que ser tratado como trabalhador também, né? Sobre isso, no Estado, tem uma lei de autoria do Flávio Serafini que torna os pós-graduandos do Estado do Rio equivalentes a trabalhadores, então com contribuições. Isso é importante, para que você tenha, inclusive, a cobertura em caso de eventualidade, né, contribuindo para a Previdência.
Então, seria importante também que se essa lei conseguisse sair do papel, né, e se tornasse realidade. E aí o Estado, com Cláudio Castro, dentro, por exemplo, do CEDERJ, não remunera os tutores. O que ele fez? Tem a Bolsa Nacional foi reajustada, e aí vários tutores do CEDERJ, eles são remunerados com uma cota que é do governo federal e uma cota do governo estadual. Como eles receberam um aumento do governo nacional, né, ou seja, do federal, o Estado do Rio de Janeiro foi lá e diminuiu a Bolsa, que já recebia essa cota, e não teve aumento nenhum. Não teve aumento para os tutores do CEDERJ, que desempenham um trabalho extremamente importante de formação, né, de outros seres humanos. Então, não dá, né? Assim, é realmente indignante essa situação que muitos tutores são colocados. Você falou nota abaixo de 5, você arriscaria um número redondo? 3,5, uns 4, baixo. Tá 3,5? Tá baixo. Ou 4? 3,5. Gente, não consigo. Castro tá bem difícil, assim, tá bem difícil. Vamos fechar esse bloco, preciso liberar o Rodrigo, para terminar esse bloco, governo federal. Vai completar agora, esse período de 100 dias se tornou emblemático, que no segundo reinado de Napoleão ele governou 100 dias até se ferrar em Waterloo, né? E depois aí foi para o exílio para não voltar, voltou morto. Daí em diante, esse período de 100 dias ficou, né? Ficou no início do século XIX, ficou emblemático, 100 dias. Governo Lula, terceiro governo, vai completar daqui a pouco 100 dias. Você falou que aconselha seu irmão, que quer ser policial, e aconselha-o corretamente, que o serviço policial, hoje qualquer serviço de segurança pública se baseia em inteligência. A gente teve uma investigação da Polícia Federal baseada em inteligência. Sim. Né, que antecipou um plano para executar, sequestrar várias autoridades. Dentre elas, o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, atual senador Sérgio Moro, por ações que ele tomou enquanto ministro da Justiça, né? Segundo a investigação da Polícia Federal. Né? Mas vários outros, o promotor que está à frente da investigação dessa facção, que eu não vou dar o nome para não fazer propaganda, que é a maior facção criminosa do Brasil, em São Paulo, tenentes coronéis de PM, que são mais duros e tal, enfim, é uma lista grande. Flávio Dino, aí é questão de opinião, vou dar a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Tem uma postura super republicana. Sim. Esse pode na quarta-feira semana passada. Fala que está sendo cumprida a lei, fala que existe o plano sim, que as investigações apontam que existe o plano sim, que estava já seguindo família, vendo rotina, escola de criança, enfim. E fala que a prova maior de que a atuação do governo PT é republicana é que investigou e está trazendo à baila um assunto que envolve um antagonista político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é Sérgio Moro, que o prendeu como juiz federal. Também é questão de opinião, para mim, um processo altamente conduzido. Que você não tem separação entre o juiz e o Ministério Público. Então é um processo viciado. Esse é o meu ponto de vista. Mas de muitos outros juristas também. Eu não sou jurista, muitos juristas. Mas enfim, Flávio Dino fala. Se pronuncia, papapá. No dia seguinte, Lula no evento da Marinha, no Rio de Janeiro, vai falar em armação de Moro. Ele desautorizou Flávio Dino, ele desautorizou Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele desautorizou a instituição Polícia Federal, e Rodrigo Pacheco, que é um seu aliado no Congresso para tentar conter Arthur Lira. Porque quem levou a denúncia, assim que soube, para a Polícia Federal foi o Senado da República. E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Sim. Eu não quero julgar os 100 dias do governo Lula por um fato. Seria injusto. Mas o fato aconteceu e tem dominado a mídia de lá para cá.
né? Depois pegou pneumonia e tal, não foi à China. Como é que você viu isso tudo? Como é que você avalia o governo Lula perto de 100 dias? Como é que você viu esse episódio em particular? Assim, a gente compõe, né, uma base também que dá sustentação ao governo Lula. Acho que é importante frisar isso. Inclusive, foi um dilema dentro do próprio partido. Acho que vocês acompanharam um pouco. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma corrente que defendeu, por exemplo, a candidatura do Lula em primeiro turno, né? Porque a gente sabia que a gente não estava lidando com bases factuais, né? Numa eleição. Não era uma eleição de caráter. Foi uma eleição que teve coerção, que vários trabalhadores em diversos lugares foram coagidos. Uma eleição com uma máquina de mentira que rodou, né, a torta e a direita, e que, inclusive, a gente não tinha nem domínio para poder averiguar o tanto de desinformação de pessoas que se informam exclusivamente pelo WhatsApp, e aí nas bases, né, que descredenciam qualquer mídia, né, corporativa mesmo, qualquer mídia que esteja fazendo o seu trabalho de comunicação. E aí essas mídias tradicionais, né, elas foram descredenciadas. Então, eu me orgulho disso. Não me orgulho da declaração do Lula, né? Acho que é importante que a gente faça também as críticas. Acho que a gente está, enquanto PSOL, nesse papel também de pressionar, como a gente fez na época da eleição, com carta e com encontros em que a gente tensionava para que propostas... a gente escreve uma carta com mais de 11 princípios, né, que precisa ser acolhida. E aí a gente declara oficialmente esse apoio. Então, acho que assim, é importante fazer a crítica, mas também uma crítica com muito cuidado, porque a gente está trabalhando num contexto extremamente polarizado. Então, acredito que faltou ética, acredito que ele se ressentiu um pouco dessa situação, né, enquanto perseguido pelo Moro, que realmente, assim, Moro tem zero ética, né? Inclusive agora, de ontem, né, o ex-advogado lá da Odebrecht divulga áudios e imagens que falam em extorsão, né? Então, por parte do Moro também. Tacla Duran. Então, assim... 50 mil, a denúncia a denúncia não tem nada... 50 mil reais para habeas corpus. Sim. A denúncia é essa. Habeas corpus na Lava Jato, né? Então, assim, tem uma denúncia aí, obviamente, né, que precisa ser averiguada, mas a questão de malcomunar, né, lá com a acusação, mesmo sem provas, isso é um fato, né? Isso é inegável. Então, assim, não tem ética. E eu acho que ele se ressentiu um pouco dessa questão e aí ultrapassou mesmo os limites de ser republicano, de ser um estadista nessa questão. Mas é isso, acho que não dá para avaliar com um único ato. Acho que tem N questões que são muito positivas, né? Inclusive essa questão aí que é a briga para a redução da taxa de juros. Acho e a gente apoia, né, que se reduza os juros, é uma briga aí com o Banco Central. Tem N outras questões, como, por exemplo, a reabilitação do Ministério da Cultura, que é muito importante agora com Margarete Menezes, o reajuste das bolsas e o retorno a uma base racional, acho que minimamente lógica de conduzir com pessoas técnicas realmente nos ministérios. Acho que isso também é muito importante. A gente tem... Exatamente. A questão, por exemplo, de relatório que foi feito pelos direitos humanos, com Silvia Almeida, que é uma pessoa extremamente técnica, que é uma pessoa extremamente comprometida, capaz, né, que está aí à frente dos direitos humanos. Então, entrega um relatório sobre a situação desse povo e criando um pacto mesmo que se possa reverter a situação. São problemas de saúde que a gente já tinha, inclusive, erradicado, que esse povo tá tendo que lidar lá. E... a questão, por exemplo, da mineração, que aconteceu deslavadamente durante o governo Bolsonaro e que propiciou a morte... No garimpo, né? O garimpo, né? Exatamente. Com garimpo ilegal, né? Com a destruição das florestas. Artesanal. Cara... Artesanal é boa, né? Gente, garimpo artesanal feito pelos próprios indígenas. Não existe isso, né?
o diálogo, o que se passa para as pessoas. Porque são os Yanomamis venezuelanos que estão nessa situação. Então, assim, uma série de distorções. É realmente um mundo paralelo. A gente estava vivendo, assim, tinha uma parte grande, substancial da população brasileira vivendo em um mundo paralelo. E a gente ainda tem, né, essas pessoas. Então, a gente tem que saber também dosar esse tom da crítica para que a gente não perca também as conquistas que esse governo tem propiciado. A Aniele Franco, como ministra de Igualdade Racial, que é a irmã da Marielle. Então, acho que é uma conquista. A Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Originários, que é extremamente importante, inclusive pela situação, né, dos povos indígenas que estavam e estão sendo exterminados pelo garimpo ilegal, né? Enfim, pela destruição das florestas. Então, acredito que tudo isso são conquistas muito positivas desse governo e que a gente precisa também colocar e tributar aí na conta desses 100 dias, né? Chegando a 100 dias de governo. Tem a questão do novo ensino médio, que eu gostaria de falar também. Não sei Mas a gente não vai falar sobre... Não vai falar sobre o novo ensino médio? Não, a gente vai falar sobre Câmara e os casos violentos contra a mulher. Gente, é porque tá o nosso tempo, né? Deixa eu Vamos só lá, falar fala, rapidinho. vamos lá. Olha só, né? Só falar rapidinho sobre o novo Pois ensino não. médio. Porque, assim, é também muito importante que a gente perceba o quanto os movimentos sociais, movimentos estudantis, né? Movimentos dos trabalhadores, eles podem contribuir efetivamente para pressionar. Porque uma medida, logo assim que ele também entra no governo, é a questão de não revogar o novo ensino médio. E a nossa luta é muito grande pela revogação, porque a carga horária das disciplinas obrigatórias, os componentes do currículo mínimo, estão acabando. Os alunos vão chegar no segundo ano, essa carga horária já reduz drasticamente. Das disciplinas que estimulam mesmo o pensamento crítico e a questão dos itinerários formativos, que, na verdade... É um projeto que vem de fora, né? Vem muito mais pelos empresários do que pelos pesquisadores e de quem vivencia a educação. Porque a gente pensa em escola com carga horária aumentada, obviamente, mas diferente desse modelo que está proposto, né? Na verdade, essa questão de considerar o currículo, porque esse foi o argumento do novo ensino médio. O currículo é desinteressante e os alunos evadem. Não, os alunos evadem por N outros motivos. Eles evadem por condições socioeconômicas, evade por gravidez na adolescência, por vezes, evade pela questão doméstica, evade porque precisa trabalhar antes de completar os 18 anos para colaborar com as suas famílias. Então, não é questão, né, do desinteresse do currículo. E aí é necessário revogar o novo ensino médio, e aí a pressão popular, a pressão dos estudantes, tem feito o Camilo Santana, né, o Lula, sentarem, conversarem e aí pensarem, sim, né, em reformular essa questão e talvez, né, espero que sim, revogar o novo ensino médio. Nota 0 a 10, para terminar o bloco. Ai, gente, essas notas, uns 8. 8. Bom, 8, falar em 8 ou são 8? Então, 8 para o Lula, 6 e 5 para o Vladimir, Ai, meu 3 Deus, e ele 5 para gosta Cássio. de repetir, né? Pois é. A gente não falou, o Zé até colocou aí, né? Você falou de alguns nomes técnicos no governo Lula, mas também tem outros, a questão da presença da União Brasil. Né? Tristeza pra gente, né? A gente não tá feliz, na verdade, com isso. Mas a gente precisa entender também... Desculpa, eu te cortei ferradamente, desculpa. Não foi gentilmente, não? Não, foi, cortei feio, cortei rude. Não são indicações que a gente aplaude, mas a gente precisa entender que esse governo também é um governo da frente ampla, não é um governo do PT, né? A gente precisa, e existe uma conciliação, que inclusive é algo que é bem difícil para a gente, né? Para que a gente possa engolir, isso é bem difícil. Mas é uma conciliação de uma frente ampla, de uma frente democrática, que se uniu, na verdade, para tirar o mal maior, né? Que era o Bolsonaro. Então, é entender dessa forma, né? Bom, 8h45 agora? Sim, eu tenho que partir. Tem que sair mais cedo vamos ainda? despedir já da Natália, agradecer. Ó, Luiz, vocês vão continuar aqui, mas eu tenho que partir lá para a praça, né? Funcionário de primeiro escalão é outra coisa, né? Vai perguntar a caixa da nota 3 e 5 que a Natália deu? Vou falar, vou perguntar aí. Estende lá, Rodrigo Cartaz, não bota posso. assim, Olha,
Olha só, nós estamos no momento de pacificação. O Rodrigo vai lá e bota lenha na fogueira. Eu vou lá agora acompanhar, totalmente isento disso tudo, sem ser contaminado pelo... Mas a gente vai acompanhar, né? E daqui a pouquinho a gente entra com flash, trazendo informação direto lá da praça. Tô te aguardando. Ou direto lá do HGG. Pra justificar a saída mais cedo, senão... Exatamente, a gente faz um flash trazendo como é que tá lá a entrega das ambulâncias e depois as obras lá do HGG. Por favor. E a gente vai se falando aí durante o dia. Valeu, Rodrigo. Bom dia para você. Obrigado. Natália, Beto, Obrigada, todo mundo. Rodrigo. Até daqui a pouco. Vai lá então. São 8h46. Nós vamos a um rápido, breve intervalo comercial. Voltamos já com a Natália Soares, ao vivo aqui conosco, com a Luiz Abreu Barbosa. E você que está aí nos alegrando, nos honrando, nos felicitando aí com sua mensagem de parabéns ao 4º aniversário da Folha FM. Nosso carinho, acima de tudo, nossa gratidão. Fica aí claro e evidente a você que faz parte seguramente de todo esse sucesso da Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Comemorar 188 anos de Campos